Gênesis 2, versículo 18 ao versículo de número 25. Diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e a todas as aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão, e disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gente, o texto que nós lemos, ele é tão conhecido, a gente o escuta tanto, principalmente em casamento, que às vezes a gente acha que não tem mais nada para extrair do texto. Mas a Bíblia, como já disse alguém, é um grande oceano onde baleias se perdem. A Bíblia é fonte inesgotável de inspiração. E Deus me fez ver, no dia 2 de novembro, de lá para cá eu venho, como eu já disse, mergulhado nesse texto, algumas coisas relacionadas à família. E Deus me deu um tema para essa mensagem, chamado Família Protótipo, o manual da família feliz. Eu quero que você entenda que o livro do Gênesis é o livro das origens. Tudo que se relaciona a começo, a origens, a criação, está relacionado ao Gênesis. E em especial, Gênesis 1 e 2. E aqui está a criação, a formação de todas as coisas, inclusive a instituição da família. Esta família de Gênesis 1, 2 e 3 é chamada de a família matriz, a família modelo, a família original. E a proposta da mensagem de hoje é entendermos que a cura para a família não está em a gente inventar nada, não está em a gente criar nada, não está em inventar uma nova solução para a família. Eu vejo hoje famílias em crise, e nós estamos vivendo uma geração onde Satanás mais do que nunca tem investido contra as famílias, e famílias infelizes, e casais infelizes, e pais e filhos que não conseguem se relacionar bem, e as pessoas vão em busca de todos os tipos de soluções para a família, algumas delas até que as afastam de Deus, quando na verdade a cura para a família é nós voltarmos à origem, é nós voltarmos na matriz, é nós voltarmos no protótipo e entender que Deus nos criou, colocou em nós o seu espírito, dando a nós habilidades que Ele mesmo tem. Gênesis 2 diz que Ele assoprou no homem. Quando Ele assopra, Ele pega o que tem dele e coloca dentro do homem. Nisto está inteligência, raciocínio, emoções, liberdade, capacidade de sonhar, capacidade para criar coisas, como Deus também cria, capacidade de reprodução. Mas quando Deus assopra no homem e Ele coloca nele o poder de criar, eu olho para a Bíblia e eu digo: por que Deus não disse assim? Ou Moisés não disse assim: Deus criou tudo, e aí a criação resumiria-se em um versículo? Ou por que a Bíblia não diz: Deus criou o universo, e tudo que tem no universo, Deus criou, e seria tudo resumido em uma palavra? Não, Deus cria o homem, Deus dá ao homem o poder de criar, e Deus deixa riquezas de detalhes da criação, capítulos inteiros falando sobre a criação,
E eu entendo que Deus nos cria, nos dá o poder de criar e deixa para nós um manual de instruções para o bom funcionamento da família. Então a Bíblia, na verdade, para nós, é um manual de instruções do Criador para o bom funcionamento da criatura. Deus deixou a Bíblia para nós e os detalhes ali da criação da família, para que nós entendamos como que nós podemos ter uma família feliz. E o propósito de Deus para a sua família é que a sua família seja feliz. Deus criou a sua família para um jardim. Note que Gênesis 1:2, eu queria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia, diz que a terra estava sem forma, vazia, com trevas sobre abismos. Pense em uma coisa sem forma. Sem forma não é quadrado, não é redondo, não é retangular, não é triangular. Sem forma é indefinido, é uma bagunça. Então a terra estava sem forma, vazia, ou seja, não tem nada, e abismos e trevas sobre o abismo. Quem quer morar no lugar desse? Ninguém. O lugar é um caos completo. E então Deus vai resolvendo o caos. Deus pega a feiura, transforma em beleza. Deus pega as trevas, cria a luz, separa a luz de trevas. Deus pega os abismos, cria jardins. E quando todo o caos é resolvido, Deus então cria a família e coloca no jardim. Queria que você repetisse essa palavra o mais alto que você puder. Diga: primeiro Deus resolve o caos, depois Ele cria a família. Por quê, pastor? Porque Deus não criou a família para o caos, Deus criou a família para o jardim. Você pode repetir essa palavra assim, mas de forma profética? Diga: a minha família não foi criada para o caos. A minha família foi criada para o jardim. O propósito de Deus é que a sua família seja um jardim. Então, quando Deus cria o homem, versículo de número 26 de Gênesis 1, há uma expressão aqui que é mais complexa do que parece, quando Deus diz assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. A primeira coisa a ser observada é que Deus fala no plural. Olha que interessante isso aqui. Quando Deus cria os peixes, Deus diz assim: águas, produzam os peixes. Quando Deus cria a árvore, Deus diz: terra, produza as árvores. Quando Deus cria o homem, Deus fala com ele mesmo e diz: façamos o homem a nossa imagem. Os peixes são criados das águas, as árvores são criadas da terra. O homem é criado de Deus. Se você tira o peixe da água, ele morre. Se você tira a árvore da terra, ela morre. Se você tira o homem de Deus, ele morre. Deus cria o homem a partir dele mesmo. E quando Deus vai criar, Deus fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. É tudo em plural. Porque Deus é uma comunidade, Deus é uma unidade composta. Eu posso dizer, Deus é uma família, é pai, é filho, é família, é pai, é filho, é espírito. E Deus cria o homem à sua imagem. Só que quando Deus cria o homem à sua imagem, no versículo 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus não criou o homem solitário, Deus não criou o homem segregado, Deus não criou o homem em uma bolha relacional. Imagem e semelhança não é Adão, imagem e semelhança é o casal. Imagem e semelhança não é o homem, imagem e semelhança é a família. Deus cria o homem em família e diz: ele vai ser a minha imagem, a minha semelhança em família. É Deus em família criando o homem em família. Deus está no céu em família, criando a humanidade em família. Portanto, imagem e semelhança é a família, é a sua família que é a imagem de Deus. É por isso que Satanás luta para destruir as famílias. Porque quando Satanás destrói uma família, ele desfigura a imagem de Deus no ser humano. E quando Deus vai criar o homem, alguns princípios muito importantes são nos apresentados. E o primeiro que eu quero falar hoje, capítulo 2 de Gênesis, versículo 21, diz que Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, e Deus tomou uma das suas costelas. Isso é resultado de Gênesis 2:8. Quando Deus cria o homem,
diz a Bíblia que o homem vê, e todos os animais têm lá o seu par, e aí o homem não vê para si mesmo parceira. E aí a Bíblia diz assim, Deus dizendo, não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante isso, gente. Gênesis capítulo 1, todos os dias, quando terminava o dia, Deus olhava para a criação e dizia assim, isto é bom. Deus sorria do céu e dizia, está muito maneiro, isso é bom. Está lá na Bíblia. E viu Deus que era bom. Primeiro dia, Deus cria tudo e aí diz, é bom. Segundo dia, Deus cria e diz, está legal isso aí, isso é muito bom. Terceiro dia, Deus olha a criação, sorri. A criação faz Deus sorrir. Quinto dia, Deus cria, olha para aquilo ali e diz, cara, isso está legal. Mas aí no sexto dia, quando Deus vê o homem sozinho, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque a solidão do homem é o estraga-prazer de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Porque a solidão do homem é o estraga-prazer de Deus. Porque Deus não criou o homem para viver sozinho. Eu tenho muito medo de gente que vive sozinho, gente que não tem amigo, gente que não tem família, gente que vive isolado, gente que vive segregado, gente que tem medo até da própria sombra e que não consegue se relacionar. Alguém que diz, eu não tenho amigos. Alguém que não tem amigo é alguém que nunca soube ser um amigo. Porque você nunca vai ter um amigo que você não está disposto a ser. A verdade é que tem muita gente falsa em busca de amizades sinceras. Só que quando Deus vê o homem sozinho, Deus vai resolver a situação. E aí Deus vai criar a família. Deus vai formar a família. E quando Deus vai formar a família, diz a Bíblia que Deus tirou a costela do homem. O primeiro princípio de Deus em relação à família protótipo, a família feliz, a família modelo, a família original, como Deus quer que a sua família seja. A primeira verdade é que o amor verdadeiro é sacrificial. Só tem família se Adão perder a costela. Só tem família se Adão abrir mão da costela. Só tem Eva se Adão perde a costela. O que a Bíblia está dizendo para nós é que o amor verdadeiro não tem família feliz se não tiver o princípio do sacrifício, da renúncia, do abrir a mão, do eu pelo nós. Deus pega de Adão uma costela e faz algo muito melhor e lhe devolve, porque o sacrifício que eu faço em relação à minha família sempre vai valer a pena. Então Deus pega um osso e Adão diz assim, essa agora é osso. Adão tem osso, mas ele diz, ela é osso, osso dos meus ossos. Que a mulher, irmão, tem uma capacidade de resistência. Além da resistência, os ossos ou as costelas têm o poder de preservar os órgãos vitais. Coração, pulmão são protegidos pela costela, pelos ossos. Então a estrutura da mulher, o homem é barro, tem alguns que são até lama, mas a mulher é osso. Dizem que uma mulher, quando dá luz a um filho, a dor é tão intensa, tão profunda, que ela quase consegue sentir o que é um homem com dor de cabeça. Porque ela é osso, a resistência dela é maior. E aí você vai ver na história mulheres que mudaram o cenário, que foram levantadas por Deus para fazer aquilo que o homem não conseguiu, que a estrutura dela é diferente. Mas para essa mulher nascer, Adão tem que perder. Porque o amor genuíno é sacrificial. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e versículo 7. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, não se vangloria, não se soberbece. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor é mensurado pelo tamanho do sacrifício. E é Deus quem mostra isso. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, tal é um tamanho que não dá para explicar. E a prova do amor de Deus está no deu o seu Filho unigênito. O amor é sacrificial, o amor abre mão, o amor renuncia, o amor sofre em prol do outro. E não tem família feliz com características egoístas.
A virtude principal de uma família feliz é a virtude da consciência, da renúncia do eu em prol do nós. Pastor, como que eu posso saber o quanto eu amo alguém? O quanto você ama alguém é revelado pelo tanto que você está disposto a não fazer o que queria fazer para alegrar o outro. E a fazer o que você não queria fazer para alegrar o outro. Isso é o tamanho do amor. Diferente da paixão. Quando Deus quer criar a família para Adão, Deus tira um osso. Quando Deus quer dar uma família maior a Abraão, Deus lhe pede um filho. Quando Deus quer resgatar a família que é a humanidade, Ele dá o seu próprio filho. Então não tem família feliz se não houver a característica da renúncia, da entrega, do abrir mão, a marca do amor. O amor é mensurado pelo tamanho do sacrifício que eu estou disposto a fazer. Quer ver uma coisa interessante? Põe na tela aí, se você tiver a sua Bíblia, eu quero que você abra, por favor. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 24, versículo 5. Olha o que diz aí, gente. Isso aqui é tremendo, tremendo. Deuteronômio 24, 5. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se imporá encargo algum. Há versões que dizem encargo público. Algum. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Ou seja, qual o problema dessa geração? É que a felicidade, a ideia do hedonismo, a felicidade a todo custo, a felicidade como um fim, e não importa o meio que eu use para obter a felicidade, as pessoas casam com o intuito de serem felizes. E aí está o problema. Moisés lá atrás já explica, lá na origem, explica o segredo da família feliz. Sabe qual é o segredo da família feliz? O homem foi chamado para fazer a mulher feliz. A mulher foi chamada para fazer o homem feliz. Quando eu vejo alguém dizendo, separei por causa de incompatibilidade de gêneros. Não, não é incompatibilidade de gêneros. É a expectativa colocada no lugar errado. A expectativa colocada no outro. E a pessoa casa para que o outro lhe preenche. Essa coisa de, encontrou a sua metade. Não, casamento não são duas metades que se encontram. Casamento são duas pessoas plenas que se juntam para transbordar e não para se completar. Alguém está me acompanhando, gente? Então eu não caso para que o outro me faça feliz. Eu caso para fazer, eu tenho família, para fazer a minha família feliz. Por quê, pastor? Porque a fé não me foi dada para, a priori, ter, mas para ser. Vamos falar um pouquinho sobre fé? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Queria muito que você acompanhasse na sua Bíblia. Isso aqui é muito forte que eu vou falar. Isso aqui não está na moda, tá, irmão? Na moda está... A nossa geração diviniza direitos. Todo mundo tem direito. Eu tenho o meu direito de ser feliz. Nós, como crentes, precisamos revalorizar os deveres, as obrigações. Hebreus capítulo 11, vamos pensar um pouquinho aqui. Versículo 4. Hebreus 11 é o capítulo da fé. Nenhum outro capítulo da Bíblia fala tanto de fé como Hebreus 11. E nenhum outro livro da Bíblia fala tanto de fé como Hebreus. Então, nenhum outro capítulo da Bíblia define a fé original, bíblica, como Hebreus 11. E a gente vai encontrar em Hebreus 11 o seguinte, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu. 7. Pela fé, Noé construiu. 8. Pela fé, Abraão obedeceu. 11. Pela fé, Sara gerou. 20. Pela fé, Isaac abençoou. 22. Pela fé, José profetizou. 24. Pela fé, Moisés renunciou. 31. Pela fé, Raabe acolheu. Note uma coisa aqui. Em nenhum momento você vai ver em Hebreus 11, pela fé, Deus fez. Pela fé, o céu moveu. Pela fé, Deus se movimentou. É pela fé,
eles fazem. Pela fé, Abel oferece. Pela fé, Abraão obedece. Pela fé, Sara gera. Pela fé, Raabe acolhe. Pela fé, José profetiza. Pela fé, eles se movimentam. Porque a fé não é fé para mover Deus do trono. A fé é fé para tirar você do sofá. A fé não é para mover Deus, a fé é para mover você. Quanto mais fé você tiver, menos você vai esperar do outro e mais você vai fazer em prol do outro. A fé não é fé para você ter uma família melhor, a fé é fé para você ser o melhor para a sua família. Você não tem fé para ter um pai mais legal, você tem fé para ser um filho melhor para ele. Você não tem fé para ter uma esposa mais maneira, você tem fé para ser um marido mais maneirão para sua esposa. Então a fé não é fé para mudar o outro, a fé é fé para me mudar em prol do outro. A batalha da fé não é contra o outro para que eu me salve. A batalha da fé é contra mim mesmo para que o outro seja salvo. Então quanto mais fé eu tenho, mais capacidade eu tenho de segurar, de abaixar a bola, de segurar as emoções, de ignorar a afronta. A palavra dura suscita a ira e a palavra branda aplaca o furor. O homem mais sábio do mundo, Salomão, foi quem falou isso. A fé não move a mão de Deus, a fé move você em direção ao propósito de Deus. Se a fé fosse para mover Deus, só um parênteses aqui. Quando Pedro estava andando sobre as águas, vem Jesus andando, Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. E Pedro está cheio de fé. O vento sopra, a tempestade aperta. Pedro olha para a tempestade e começa a afundar. Se a fé fosse fé para mover Deus, quando Pedro duvidou, quem afundaria seria Jesus. Dá para imaginar a cena, Jesus afundando, dizendo: Pedro, volta a crer aí, Pedro, em nome de Jesus, Pedro. Pelo amor de Deus, Pedro, volta a crer, senão eu vou morrer afogado. Não. Quando Pedro duvida, quem afunda não é Jesus, quem afunda é Pedro. Porque a fé não é para mover Deus, a fé é para mover você. Então, homens cheios de fé não são os que vencem todas as discussões, ou que fazem tudo o que querem, mas aqueles que perdem a discussão em prol da relação. Porque se para ganhar a discussão você colocou empecilhos e problemas na relação, perca a discussão, porque a relação vale mais do que a discussão. O amor verdadeiro é sacrificial. Adão tem que perder a costela, alguém tem que perder. Quando eu falo de sacrifício, hoje a gente está no tempo da ultra graça, né? E na ultra graça não existem mais esforços e sacrifícios. Tudo vem do céu, redondinho, perfeitinho, e eu sou só um Deus em que Deus está aplaudindo e adorando. Mas a Bíblia fala que ainda os sacrifícios continuam. Romanos 12 diz que nós temos que oferecer o corpo em sacrifício vivo. Hebreus 12:15 diz de sacrifício de louvor. Qual é a diferença? É que no Antigo Testamento o sacrifício era morto, hoje o sacrifício é vivo. No Antigo Testamento o sacrifício era para ter perdão, hoje é porque eu já sou perdoado. Então eu não faço para ter, eu faço porque sou. Eu não faço para ter, eu faço porque já tenho. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Mas tem um sacrifício. O que é sacrifício de louvor? Está com muita vontade de ficar em casa, porque eu estou cansado, mas eu digo, eu vou para o culto, eu vou glorificar a Deus. Ou seja, é fazer aquilo que eu não quero em prol de Deus. Só que Paulo diz em Efésios 5, vós homens, amem as vossas esposas como Cristo ama a igreja. E Cristo não amou a igreja exigindo dela, Cristo amou a igreja se entregando por ela. Nem tudo que Jesus fez pela igreja, fez porque tinha vontade. Pastor, que isso? Está na Bíblia, está lá no Getsemane. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus dizendo ao Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não seja feita a minha. Qual a vontade dele? Que o cálice passasse. Mas ele amava tanto a igreja, que ele faz o que não queria, que não tinha vontade, por causa dela. Um dia alguém me disse, pastor, você não acha hipocrisia eu fazer o que eu não quero? Eu não estou com vontade de ofertar e ter que ofertar, eu não tenho vontade de dizimar e eu dizimar, eu não estou com vontade de adorar e ter que adorar. Eu disse, hipocrisia é você se achar servo de Deus e pensar que pode fazer só o que você tem vontade. E no casamento, na família também é assim. Quando é que a família vence? Quando é que a família é feliz? A família é feliz quando entende o valor do sacrifício. Você chega na sua família e o clima está tenso, a situação está azeda,
e você responde com azedume, isso vai melhorar ou piorar a situação da família. Então cabe a você que está aqui hoje, chegar em casa e aprender que às vezes a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Às vezes a paz que você procura está no silêncio que você não faz. Você está indo para a igreja orando para que Deus traga paz à sua casa, mas você não consegue renunciar o seu impulso naquele momento pela sua família. A capacidade de abrir mão, a capacidade de renunciar, a capacidade de perder a discussão em prol da relação. Porque vamos ser sinceros, olha para cá. Se os dois estão com ânimos exaltados e você perde a razão em prol da relação, o outro daqui a pouco vai vir te pedir perdão. Já aconteceu com alguém aqui? Claro que aconteceu. Você segurou ali, não respondeu e ficou segurando, querendo xingar, mas ficou quieto ali. E daqui a pouco a pessoa vai pedir perdão, porque os ânimos abaixaram. Então vale a pena você abrir mão da razão em prol da relação. Sempre que a discussão estiver comprometendo a relação, abra mão da razão em prol da relação. Tem que perder, alguém tem que perder. E quem perde? Quem tem mais fé. Quem perde? Quem está mais cheio de Deus. Quem perde? Quem está mais próximo do altar. Amém, gente? Escuta essa palavra aqui. Paulo diz em Efésios capítulo 5, Efésios 5, 22, 23 e 25. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Isso aqui está tão fora de moda. Tem mulher crente que não gosta desse texto da Bíblia, não. E acho que não foi Deus que colocou isso na Bíblia, não. Mas está lá. Só que elas não entendem é que lá no verso 25, Paulo diz assim: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Elas acham que a coisa está ruim pelo lado dela, de que elas terem que se sujeitar ao marido. Só que a Bíblia não manda a mulher entregar-se pelo marido, mas diz que o marido tem que se entregar pela mulher. Então quem tem que morrer pela mulher é o homem. Então pega mesmo para o homem. Agora escuta o que eu vou falar. Paulo não diz que a mulher tem que sujeitar ao marido que a agride, que bate nela, que humilha ela, que a expõe. Não, ele diz, a mulher tem que sujeitar ao marido que a ama como Cristo ama a igreja. E Cristo não amou a igreja expondo a igreja, batendo na igreja, humilhando a igreja. Permita-me lhe dizer aqui, se alguém diz que você tem que se sujeitar a esse tipo de agressão em nome do amor, não só seu marido tem que ser denunciado, como essa pessoa que diz que você tem que suportar isso também. Agora, quando a mulher tem um homem macho, do lado dela, que a ama como Cristo amou a igreja, que a protege, que zela por ela, que toda mulher quer ser cuidada. Está hoje a moda da mulher alfa. Desculpe, a mulher alfa nasce de uma relação onde o homem é um banana. Sumiu até o glória. Que o cara não faz o que tinha que fazer como homem, a mulher tem que assumir as rédeas. Pastor, está falando mal dessa mulher que tem que assumir as rédeas? Não, eu sou filho de uma que teve que assumir as rédeas quando era criança. Quando meu pai saiu de casa, eu era criança, e ela teve que ser pai e mãe. Agora, isso não é o normal, não é o propósito de Deus. Não. Sabe o que estamos entendendo, gente? Então, a mulher alfa nasce de uma relação onde o homem é um molenga, que não faz o que tinha que fazer, a mulher tem que tomar as rédeas. Agora, o propósito de Deus é que o homem seja a cabeça, que o homem seja o protetor, o provedor, que sacrifique pela família. Assim como a mulher, que também renuncia muitas vezes. O que é o amor? É eu estar com vontade de fazer, poxa, mas vou pensar nela. Semana passada, eu estava muito cansado, tinha uma viagem para o Amazonas, da qual eu cheguei essa madrugada, inclusive no congresso de família, e eu estava preparando esse material. Eu estava muito cansado, vindo de uma agenda longe, acho de Campos. Aí a Jennifer disse assim: amor, poxa, estou com vontade de ir na praia amanhã. Só que eu ia pregar no outro dia em outro lugar que era longe pra caramba também. E eu estava escrevendo. Ela disse: amor, vontade de ir na praia amanhã e tal. Meu mano está aqui, meu irmão está aqui e tal. E eu cansado, eu falei: amor, estou cansado demais para ir. Eu senti que ela ficou triste. O que é amor, gente? Aí quando eu vi que ela ficou triste,
eu ia chegar em casa e ia ficar um ambiente, não ia ficar legal. Aí eu falei, mas eu faço tudo para ver o seu sorriso. Está ela aqui, para confirmar. E aí, o que acontece? A vitória é de quem, irmão? A vitória é minha. Amém? Chega em casa, é só a vitória. Glória a Deus, irmão. O que é isso? Renúncia. É fazer o que você não quer fazer em prol do outro. É deixar de fazer o que você quer fazer em prol do outro. Isso é o amor. A raiz do amor está aqui. Diferente da paixão, que é egoísta. Essa família, assim como todas as famílias, também teve problemas. A família matriz, a família protótipo, é uma família que teve problemas. Um dia, pastor Alexandre, eu vi um cara pregar, um homem de Deus, um pastor que eu respeito muito. Eu vendo ele pregar, pastor Hervé, e ele, acho que ele se empolgou na hora da ministração, ele começou a falar como era a família dele, querendo ser uma referência. E ele começou a dizer, né, porque na minha casa, todos os dias, quando eu acordo, a minha esposa já está perfumada, arrumada, cheirosa, maquiada, me beijando, dizendo bom dia, meu amor. Porque minha filha me abraça todo dia e diz, papai, eu quero ter um marido igual o senhor é para a mamãe, porque vocês nunca brigaram na vida, eu nunca vi vocês discutirem. Porque o meu filho, eu nunca tive que chamar a atenção dele na vida, porque o filho do cara era quase um anjo sem asa. Nunca tirou nota baixa. Uma família do cara era tão perfeita que nem um cachorro latia. Eu fiquei olhando aquilo, pastor Evê, aquilo começou a me dar uma raiva por dentro. Eu comecei a dizer assim, se esse cara vive esse nível de santidade, eu sou o capeta. Estou desviado, não sou crente não. Aí Deus me deu essa mensagem, Adão e Eva, criados em um lugar perfeito, sem espinhos e abrolhos, sem vizinho fofoqueiro, sem Facebook, WhatsApp, sem rinite, sinusite, labirintite. Não tinha doença lá não. Pensa um lugar top. Um lugar tão top que nem sogra Adão tinha. E eu amo a minha sogra. Ela está assistindo agora, ela te ama, viu? Está assistindo lá de Cruzeiro do Sul, do Acre. E então eles viveram felizes para sempre, amém? Não, amém. Eles tiveram um monte de problemas espirituais. Eva tinha uma serpente de estimação no quintal de casa. Problemas entre eles. A culpa é da mulher que tu me deste. Problemas materiais. Eles foram despejar de casa. Tudo que eles tinham estava no jardim. Problemas entre filhos. Caim mata Abel. Mas sabe o que é lindo? Eles pecam contra Deus, permanecem juntos. Brigam entre eles, permanecem juntos. São expulsos do jardim Kleber. E do lado de fora continuam juntos. Caim mata Abel, eles têm relações e nasce Sete. Mostrando para nós que família abençoada não é família livre de problemas, mas família cujo amor supera todos os problemas. Perguntaram à esposa do saudoso Billy Graham, Ruth Graham, em uma entrevista de TV, também dorme no Senhor já. Perguntaram a ela, a senhora já pensou em divórcio? Ela disse, divórcio? Nunca! Aí sorriu e disse, mas homicídio. Que não tem família sem problemas. Toda casa que Jesus entrou tinha problema. Os últimos 4 capítulos da Bíblia que não tem problema é Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. O resto é só B.O. Então se você tem problema, parabéns, seja bem-vindo, faz parte da família, normal. Mas não desista da sua casa, não desista da sua família. Leia a Bíblia, orem juntos, busquem a Deus, invista na sua família.